Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. É isso mesmo, tire cada dia esse tempinho para estar com o Senhor, para ouvir a sua voz, para ler a Palavra, para se alimentar da Palavra de Deus. Bem, estamos estudando sobre a volta de Jesus, sobre os sinais da sua vinda e estamos lá no Apocalipse, vendo que o Senhor prometeu à igreja, àqueles que vencessem o mundo, o pecado, a tentação, as batalhas da vida. Sim, e vamos ver no programa de hoje que uma das bênçãos, um dos prêmios dos vencedores é que não sofrerão o dano da segunda morte. O que significa isso? O dano da segunda morte. O que é a segunda morte? O que isto significa? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós sabemos que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Nós sabemos que o próprio Jesus se apresentou como Deus, Ele é Deus. Jesus jamais disse, eu sou Deus, mas Ele usou o nome de Deus para si, como nenhum outro judeu jamais fez, jamais teve esta ousadia, tanto que várias vezes os judeus pegaram em pedras para matar Jesus, porque ele estava dizendo, eu sou Deus. 7 vezes no Evangelho de João, Jesus disse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Eu sou o que sou. Eu sou. Jeová, Yahvé, não sabemos pronunciar o seu nome. O tetragrama JHVH, que significa eu sou. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele disse aos judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é a vida. Jesus é chamado o autor da vida, por Pedro, ali no seu primeiro discurso, o seu primeiro sermão, quando a igreja foi formada. Ele disse, vós matastes o autor da vida. Tem jeito de matar o autor da vida? Claro que não. Claro que não. Jesus só morreu ali na cruz, quando ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se Jesus não dissesse isso, ele não teria morrido. Não seria hemorragia, asfixia, parada cardíaca, não seria tortura da cruz que matariam Jesus. Ele é o autor da vida. Mas o Senhor nos fala, a palavra de Deus nos fala, que a morte entrou na história da humanidade por causa do pecado. Porque Adão e Eva comeram do fruto que Deus havia proibido. Ele disse, no dia em que comeres, certamente morrerás. Não que Adão e Eva caíram mortos ali na hora que mastigaram, que morderam aquele fruto. Não, a morte veio. Morte significa separação. A separação veio. Eles imediatamente perceberam que estavam nus. Nunca antes tinham visto isso. Nunca antes tinham percebido que estavam nus. Porque estavam vestidos da glória de Deus, porque tinham a luz, o brilho, a presença de Deus sobre si. Agora, isso foi perdido, então perceberam sua nudez. A morte é separação, não é aniquilamento. A morte é a separação do espírito, da alma e do espírito do corpo. Quando o corpo morre, quando o corpo perde a vida. Mas morte é separação. E a morte eterna é separação eterna de Deus.
Não existe coisa mais terrível do que a ausência de Deus, do que a falta de esperança. O inferno não é o fogo que atemoriza, porque nossos irmãos passaram pelo fogo. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou com seus nomes hebraicos, Misael, Ananias e Azarias, foram lançados naquela fornalha, aquele fogo que foi aquecido 7 vezes mais do que em qualquer outra ocasião, para que eles fossem tostados, carbonizados imediatamente, tornassem-se tochas humanas ali. Mas Deus estava com eles. Não é o fogo. O inferno, a questão do inferno é a ausência de esperança, a ausência de Deus, a morte, a separação. E é o que a palavra de Deus nos diz aqui. Em Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 11, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Esta é a palavra de Deus. Ele nos afirma que quem vencer jamais sofrerá este dano. Jamais estará separado de Deus. Jamais experimentará essa angústia, essa falta de esperança, este horror tão terrível que é a separação, a distância de Deus, a falta de esperança. Quando Jesus contou aquela história do mendigo que morreu, Lázaro, e o rico, os 2 morreram numa mesma data. O rico tinha aquela casa farta, bonita, muita comida, era rico. E o mendigo comia das migalhas, a sobra da comida, as migalhas que caíam da mesa. E a Bíblia diz que os cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreram. O rico foi sepultado, com todo o requinte de um sepultamento de rico. E o Lázaro, o mendigo, morreu e os anjos o vieram buscar, levando-o à presença de Deus. E Jesus contou, isso não é uma parábola. As parábolas não têm nomes. Nas parábolas diz, havia um homem, mas essa história tem nome. Certamente, Lázaro existiu. Esse mendigo existiu. Esse rico existiu. E Jesus disse que lá na antessala do céu, no paraíso, e a antessala do inferno, ali estava o rico em tormento e o mendigo estava no seio do pai Abraão, estava ali no paraíso. O rico orava, ele orou, ele pediu, pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e me refrescar a língua, porque estou em tormento. Imagina, molhar a ponta do dedo para refrescar a língua não refresca nada. De tanto tormento, de tanto sofrimento. E Abraão disse, ele não pode passar. Ninguém daqui passa para ir, nem daí para cá. E ele orou de novo, ai, manda que ele vá lá na minha família e avise para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar tão terrível, para falar para os meus irmãos que isso é verdade, que eles não venham para cá. E ele disse, lá na terra, eles têm quem lhes pregue, quem lhes fale a verdade. Eles têm a lei, eles têm a palavra, e mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não vão acreditar se não creem na palavra de Deus. Então nós vemos aqui que ali, aquele homem que estava em tormento, as orações dele não eram ouvidas, era tudo não, não, não e não. Enquanto vivemos, podemos orar. Enquanto vivemos, podemos buscar. Enquanto vivemos, devemos lutar e podemos vencer e devemos vencer. Em Apocalipse 20, versículo 6, nos fala o que é a segunda morte. Está escrito, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo
e reinarão com ele 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando será a primeira ressurreição? No arrebatamento da igreja. Quando os mortos em Cristo ouvirão o chofar, ouvirão o som da trombeta do arcanjo e ressuscitarão, serão transformados indo ao encontro do Senhor. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. É o arrebatamento. A primeira ressurreição é no período do arrebatamento. E a palavra diz, bem-aventurados, felizes os que participarem da primeira ressurreição. E diz, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Segurança no Senhor, segurança de estar salvo, segurança de ter o nome no livro da vida, segurança de estar em Cristo, com Deus. Esse texto fala da segunda morte e também Apocalipse 21, verso 8 diz, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A palavra diz aqui, aos covardes. Covarde, quem é covarde? É aquele que não tem coragem de assumir a sua fé. É aquele que não tem coragem de tomar a sua decisão e dizer, Deus, eu te quero. Jesus, tu és o meu Senhor. Aos incrédulos, quem não acreditou, não, eu não acredito. Aos incrédulos, aos abomináveis, quem comete abominação, todas as perversões sexuais que existem são abominação diante de Deus. Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e aos mentirosos. A mentira é filha do diabo. Então, a parte que lhes cabe é a segunda morte. Jesus veio trazer para nós a vida e o vencedor jamais passará pelo dano da segunda morte. Você já é salvo? Você já entregou sua vida a Jesus? Vamos fazer isso agora? Então feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo agora, dizendo assim, Senhor, reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Reconheço que Jesus deu a sua vida em meu lugar, pagando os meus pecados e trazendo-me vida eterna. Eu me entrego a Jesus. Eu te dou, Senhor, o meu coração, a minha vida. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, dá-me um coração puro, reto, limpo, santo na tua presença. Eu quero viver para ti. Recebe-me. Sou teu para sempre. Eu, com tudo que tenho, com tudo que sou, e a minha casa, a minha família, eu me entrego a ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom ter essa certeza. Você pode dizer, é tão simples? Sim, é tão simples, mas é tão sério, porque quando nos entregamos ao Senhor, Ele vem habitar em nós e dirigir o nosso viver. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, que você permaneça firme e fiel e seja um vencedor. Que você possa acessar o nosso site, conhecer o Ministério Gideões e ser também um intercessor, um adorador 24 horas diante do Senhor. Que Ele te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.